Pessoal, o primeiro assunto do ano, então, vão ser as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é uma razão. O que é uma razão? O que é uma razão? Por exemplo, vocês no primeiro ano estudaram em física uma coisa chamada velocidade, né? E provavelmente o professor de física ou professora de física deve ter dito que a velocidade é a razão entre o espaço, tá, pelo tempo. A variação do espaço, a razão entre a variação do espaço e a variação do tempo. Então, quando eu falo de razão, né, se referindo aqui à velocidade, quando eu digo que a razão entre a variação do espaço e o tempo, na verdade eu estou dividindo uma coisa por outra. Então, a razão entre duas coisas nada mais é do que dividir uma coisa pela outra, ok? Só que aqui, quando a gente fala de razões trigonométricas, essas razões elas não vão envolver, no caso da velocidade, espaço e tempo, elas vão envolver elementos de um triângulo retângulo. Então, em primeiro lugar, né, o que é um tal do triângulo retângulo? Deixa eu fazer aqui, bem legal. Então tá, aqui é um triângulo retângulo. Muito bem. Esse triângulo retângulo, o que caracteriza o triângulo retângulo? É esse ângulozinho reto aqui, ó. Tá? O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, ou, se você preferir, um ângulo reto. Certo? O segmento que se opõe a esse ângulo reto, a gente dá o nome de hipotenusa. Tá? Então, você tem o segmento que se opõe ao ângulo de 90 graus, e esse segmento a gente dá o nome de hipotenusa. E aí você tem dois ângulos de referência, que pode ser esse aqui ou esse aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou usar como ângulo primeiro, vou chamar aqui de alfa esse ângulozinho aqui, ó. Ângulo a gente denota por letras gregas, tá? Então, também eu vou chamar aqui meu triângulo de vértices A, B e C. Beleza? Então, esse segmentinho aqui, que é a hipotenusa, eu vou chamar de Azinho porque ele se opõe ao vértice A. Tá? Então, se você ver aqui, ó, Azão, que é esse pontinho, então o segmento oposto a Azão, vou dar o nome de Azinho. De Bzão, o segmento oposto dele eu vou chamar de Bzinho, e o segmento oposto ao vértice C eu vou chamar de Czinho. Então, olha aqui o que a gente tem. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. O A, você já sabe que é a hipotenusa. Por que o A é hipotenusa? Porque esse segmento A se opõe ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Tá? O Bzinho e o Czinho, esses dois segmentos, a gente chama de catetos. Tá? Então, os catetos são segmentos que formam o ângulo de 90 graus. Tá? Então, formam o ângulo reto. Então, hipotenusa se opõe ao ângulo reto e os segmentos aqui, Bzinho e Czinho, que formam o ângulo de 90 graus, são chamados de
catetos. Tá, mas professor, por que você está falando tudo isso? Porque agora vem as razões. Como eu falei para vocês, razão nada mais é que uma coisa dividida por outra. Quando a gente fala de razões trigonométricas no triângulo retângulo, a gente está se referindo a divisões, a você dividir dois elementos do triângulo retângulo. Então, a primeira razão que a gente tem, a gente dá o nome de seno. Mas o que é esse seno? Seno, para a gente, vai ser a razão entre o cateto oposto que eu vou denotar aqui por CO, tá? E hipotenusa. Professor, mas você falou que é cateto, não falou o que é cateto oposto. Então, muito bem, como é que a gente denota esse seno? É assim, ó. O seno a gente vai denotar por sen, S-E-N, e esse seno ele tem que acompanhar um ângulo. O ângulo que eu coloquei ali no triângulo é o alfa. Tá? Então, a gente vai olhar para o ângulo alfa, esse ângulozinho aqui. Eu não sei quanto é que ele é, tá? Pode ser 30, 45, 60, não sei. Tá? Aí você tem dois catetos. Quem é o cateto que se opõe a esse ângulo alfa? Então, você tem aqui ó, o ângulo alfa. Você tem o cateto que se opõe a ele, que está do lado oposto a esse ângulo. Tá vendo? É o Bzinho. E o Czinho, o que, que é? O Czinho é o cateto que forma o ângulo alfa. Então, o cateto que forma o ângulo alfa é o Czinho. Então, como o seno é uma razão entre o cateto oposto, que eu vou colocar aqui, ó, CO, sobre H, que é a hipotenusa, então, nesse triângulo, o cateto, o seno de alfa, vai ser o Bzinho, tá? Que é o cateto que se opõe ao ângulo alfa, sobre a hipotenusa, que é quem? O A. Se eu estivesse olhando para esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui de cima, que eu vou colocar em laranja, e vou chamar de beta, tá? Quem que seria o seno de beta? Também continuaria sendo cateto oposto sobre hipotenusa. Só que agora a gente vai olhar para o ângulo beta, tá? Então, com relação ao ângulo beta, quem é o cateto oposto ao beta? Vocês concordam comigo que agora é o Czinho, que é o cateto oposto? O que eu quero dizer com cateto oposto? É o cateto que se opõe ao ângulo, tá? Então, o cateto que se opõe ao ângulo beta é C e a hipotenusa continua sendo o A. Então, o que vai definir a razão, né, vai ser o ângulo. Então, eu disse para vocês assim, ó, pessoal, velocidade é a razão entre espaço e tempo. E agora eu estou dizendo para vocês, ó, esse nome aqui, seno, é a razão entre o cateto oposto de um triângulo retângulo e sua hipotenusa. Então, se eu olhar para o ângulo alfa, que é esse ângulozinho aqui, ó, o seno de alfa vai ser quem? Vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto a alfa? É o Bzinho. Quem que é a hipotenusa? O A. Agora, se eu olhar para o ângulo beta, quem que é o cateto oposto a beta? É o Czinho. E quem que é a hipotenusa? Continua sendo o A. Veja se vocês entenderam isso aí. Vou dar um pause aqui e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Então, além da razão seno, a gente tem uma outra razão que a gente dá o nome de cosseno. A gente escreve assim, ó, cosseno. E o cosseno para a gente é a razão agora entre cateto adjacente, nome estranho, né? Adjacente, que eu vou denotar aqui por CA e hipotenusa.
Muito bem. Então, quem que vai ser o meu cosseno? A gente denota assim, ó, por COS, cosseno. Aí a gente precisa de um ângulo de referência. Se a gente olhar para o alfa, bom, o que é o cosseno de um ângulo? É o cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente a alfa? Ou seja, quem é o cateto que forma o ângulo alfa? Se você olhar aqui, ó, o ângulo alfa, o cateto que forma o ângulo alfa é o Czinho. Então vai ser o Czinho sobre A, que é a hipotenusa. Se a gente estiver olhando o ângulo beta, cosseno de beta. Bom, quem que é o cateto adjacente a beta? Se você olhar ali, é o Bzinho. E a hipotenusa é A. Da mesma forma, tá? Deixa eu colocar aqui antes. É o cateto adjacente sobre hipotenusa. Beleza? E você tem aqui o Bzinho, que é o cateto adjacente a beta, sobre a hipotenusa, que é A. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? E, por fim, temos o que nós chamamos de tangente. Então, a tangente é a razão entre cateto oposto, que eu vou chamar aqui de CO, né, que a gente já sabe, e cateto adjacente. Tá? Então, mesma coisa, a gente vai ter como referência ali um ângulo. Então, olha só, a tangente a gente pode denotar por TG ou TAN. Tá? TAN é mais comum nos States, mas a gente denota aqui por TG, tá? Então, se eu olhar para o ângulo alfa, quem que vai ser a tangente do ângulo alfa? Cateto oposto a alfa é Bzinho e cateto adjacente é Azinho. Então, cateto oposto a alfa B, perdão, e cateto adjacente C, não é Azinho, né? Czinho, tá? Então, tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto a alfa é B e cateto adjacente, ou seja, que forma o ângulo, é C. Agora, se eu olhar para o beta, eu vou ter o seguinte. Também vou ter cateto oposto sobre cateto adjacente, só que agora o cateto oposto a beta é Czinho e o cateto adjacente a beta é Bzinho. Beleza? Muito bem. Então, uma observação importante, olha só. O que acontece, por exemplo, né, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Se eu pegar o seno, por exemplo, de um ângulo qualquer, vou colocar aqui, seno de x sobre o cosseno de x. Tá? Considerando o x um ângulo qualquer. Não precisa se lembrar ali do triângulo acima, que eu estou dando um outro exemplo. Tá, seno, a gente sabe que é o quê? Pela nossa definição. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? É a nossa definição que eu coloquei lá no início. Aqui a gente tem a divisão de duas frações. Não sei se vocês lembram como é que faz divisão de duas frações, mas a gente faz assim, ó. Repete a primeira fração, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, e multiplica pelo inverso da segunda. Então a gente vai pegar a segunda fração e inverter. É assim que a gente faz divisão de frações. Então, se você olhar para isso aqui, ó, você vai perceber que o h eu posso simplificar. Então vai ficar aqui, ó, 1 e 1, simplificando o h com h, e eu vou ter cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente viu que é o quê?
tangente. Então, essa é a observação que eu queria colocar, que a tangente de um ângulo você pode escrever como seno de x sobre cosseno de x, tá? Outra coisa importante também sobre o triângulo retângulo. Então, o que a gente tem aqui, ó? Falei para vocês. A gente tem aqui o A, o B e o C. Aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui é o Azinho que a gente chama de hipotenusa. Aqui a gente tem o Bzinho e o Czinho, que são os catetos. A gente tem uma coisa no triângulo retângulo, que vocês já devem ter escutado em algum lugar, que é chamado Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, ele é bem importante aqui para o estudo da trigonometria, e ele diz o seguinte, ó. Ele fala para a gente que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu pegar essa hipotenusa aqui, ó, e elevar ao quadrado, ela vai ser esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Tá? Isso que diz o teorema de Pitágoras. Bem importante a gente saber desse teorema, tá? Porque a gente vai usar ele bastante. Chega de teoria um pouco, vamos para exercício para a gente entender o que toda essa teoria está falando. A gente está falando aqui de números e letras, mais de letras do que número, mas a gente precisa ir para a prática. Vamos ver onde é que a gente aplica isso. Então, exercício número 1 diz o seguinte, ó. Assinale verdadeiro ou falso nas questões a seguir. Então ele fala assim, ó, a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 9 centímetros e um dos seus ângulos mede 60. A medida do cateto adjacente ao ângulo dado é 4,5 centímetros. Não sei, vamos ver. Vou pegar aqui ó, um triângulo retângulo. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 9 centímetros. Está aqui, ó. 9 centímetros. Essa aqui é a hipotenusa. Por que eu sei que essa aqui é a hipotenusa? Porque o ângulo de 90 graus está aqui, ó. Beleza? E um dos seus ângulos mede 60. Qual deles? Não sei. Pode colocar em qualquer um. Posso colocar aqui em cima, vou colocar aqui em cima. Vou dizer que esse aqui mede 60. Tá? Obviamente, não que o exercício está me pedindo isso, mas eu sei que esse ângulo aqui, ó, embaixo, ele mede 30. Como que você sabe disso? Porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Tá? Então, se aqui é 60, aqui é 90, 90 com 60 dá 150, para chegar em 180 dá 30. Só um detalhe, tá? A medida do cateto adjacente ao ângulo dado é 4,5 centímetros. Uau! Então, ele está falando do cateto adjacente. Então, quem que é o cateto adjacente a 60? Não sei, vou colocar aqui, ó, x. Beleza? Ele está dizendo que é 4,5. Eu quero ver se isso é verdade, então por isso que eu coloquei x ali. Tá? Bom, o que você tem que pensar? Eu tenho cateto adjacente ao ângulo. Né? Eu quero descobrir o cateto adjacente, que ele está me dizendo que é 4,5. E tenho hipotenusa. Daquelas 3 razões trigonométricas que eu falei, qual delas relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então a gente vai escrever assim, ó, cosseno de qual ângulo? 60 é igual a cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que é 9. Professor, mas eu não sei quanto é que é o cosseno de 60. Então a gente vai recorrer a uma tabela, que nem o colega falou. Tá? Então, olhando a tabela trigonométrica, a gente tem que esse cosseno de 60, ele vale 0,5. Então, lembrando que vocês vão ter que colocar lá no Google tabela trigonométrica, vão achar lá.
E eu vou disponibilizar essa tabela no Classroom também, vou deixar lá para vocês. Então, cosseno de 60 é 0,5 igual x sobre 9. Tá? Beleza. Como é que a gente faz essa continha aqui, né? Embaixo do 0,5 tem 1, a gente vai fazer a multiplicação aqui cruzada. Então eu vou ter x vezes 1, x, e aí a gente vai ter 0,5 vezes 9. Tá? Então, 0,5 vezes 9 é igual a 4,5 centímetros. Então, essa afirmativa ela é verdadeira, né? Então, o cateto adjacente a esse ângulo de 60 é 4,5 centímetros. Então, vamos lá para o próximo, né? Ele diz o seguinte: num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 6 centímetros. Deixa eu desenhar aqui o meu triângulo retângulo. Então, vamos lá. Aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. Ele diz assim, ó, num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 6 centímetros. Então, se eu ponho ao ângulo de 90, está aqui, ó, 6 centímetros. Forma com um dos catetos, eu não sei qual que é, tá? A medida de 4,53. Vou botar aqui embaixo, esse 4,53. Um ângulo de medida alfa. Então, esse cateto que você escreveu, 4,53, forma com essa hipotenusa. Então, é esse ângulo aqui que ele está se referindo. Um ângulo de medida alfa. E aí ele diz assim, ó, a medida desse ângulo é de 49 graus. Bom, muito bem. A gente tem o ângulo alfa, a gente tem cateto adjacente a esse alfa, que é o cateto que forma ele, e a hipotenusa. O que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Qual daquelas razões? É o cosseno, né? Lembrando que o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vamos fazer aqui continha. Cateto adjacente 4,53. Hipotenusa é 6. Então a gente vai ter que dividir esses valores, porque agora a gente quer encontrar o ângulo. Então a gente vai pegar aqui, ó, o 4,53 e dividir por 6. Então você vai chegar nesse valor aqui, ó, 0,755. Então a gente sabe que o valor do meu cosseno é esse aqui, ó, 0,755. Então vamos recorrer à tabela. Vamos lá na tabela. Então olha aqui, ó, a gente vai ter que olhar para a coluna do cosseno e ver onde que tem esse valor 0,755, ou o que mais se aproxima dele. Então, ó, você tem aqui, ó, 0,743 e aqui você tem 0,7547, que é aproximadamente aí o 0,755, tá? Que se refere a qual ângulo? Se você note que aqui que essa segunda coluna em verde é o cosseno, o valor que mais se aproxima do 0,755 é esse 0,754 e o ângulo a que ele se refere é qual ângulo? O 41. E o exercício está dizendo que o ângulo é 49. Mentira, né? Segundo a tabela, o nosso ângulo aqui é aproximadamente, né, 41 graus. Então essa afirmativa é o quê? Falsa. Beleza? Entendido? Vamos para o próximo. Então, o próximo é bem conceitual, tá? Ele diz assim, ó, chama-se seno de um ângulo agudo, o número que expressa a razão
entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Ora, a gente não disse que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa? Aqui ele está dizendo de um ângulo agudo, tá? Um ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Mas é para qualquer ângulo. Não tem problema se ele for agudo ou não. É um ângulo menor que 90 graus. Mas a medida do seno é a razão entre cateto oposto e hipotenusa? Sim. Então isso aqui é verdadeiro. Não precisa nem fazer conta porque é um exercício meramente conceitual, tá? E na última afirmativa aqui, ó, uma rampa plana com 10 metros de comprimento. Bom, vamos tentar ver essa rampa aqui. Então, muito bem. Onde que está essa rampa? A rampa está aqui, ó. Como se o carinha estivesse aqui, ó, e ele vai subir uma rampa, tá? Então, é a rampa que a gente está se referindo, está aqui, ó, que é a rampa 10 metros. Então, uma rampa de 10 metros de comprimento faz um ângulo de 15 graus com plano horizontal. Ó, o plano horizontal é esse aqui, ó. Então, o ângulo de 15 graus é esse cara aqui, ó. Onde que está o ângulo reto desse triângulo retângulo? Tá aqui, ó. Uma pessoa que sobe inteiramente a rampa eleva-se verticalmente 2,59 metros. Não sei, eu vou dizer aqui que é x. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer? Que quando esse carinha chega aqui, ó, no topo dessa rampa, a altura que ele vai estar com relação ao chão, lá, ao solo, é de 2,59 metros. Não sei. Como é que a gente descobre isso? Bom, vamos pensar um pouquinho. A gente tem a hipotenusa e quer descobrir o cateto oposto agora ao ângulo 15. Não é mais o cateto adjacente. O cateto adjacente está aqui embaixo. O que relaciona cateto oposto e hipotenusa? É a relação, a razão seno. Então, seno de 15 graus, que é o ângulo que eu tenho ali, é igual a cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 10. Bom, vamos ter que recorrer à tabela, né? Então, a gente vai lá na tabela para olhar o seno de 15. Então, seno de 15 graus, né? Se você olhar aqui, ó, vamos fazer o arredondamento para 3 casas decimais, 0,2588. Vocês concordam que isso pode ser arredondado para 0,259? Vou arredondar aqui com 3 casas. Como a quarta casa é um número maior do que 5, então eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente 0,259, ok? Então, no lugar de seno de 15, vou colocar aqui, ó, 0,259, que eu arredondei, tá? Ah, professor, mas quantas casas decimais eu vou saber que eu tenho que arredondar? Arredonda em 3 casas decimais. Em geral, as tabelas trigonométricas, elas te dão 3 casas decimais de aproximação. Aquela ali está dando 5 ou 6. Mas aproxima para 3, que é mais que suficiente já, tá? Então, x sobre 10. Muito bem, pessoal. Ó, vou fazer aqui a multiplicaçãozinha cruzada. Embaixo do 0,259 tem o 1. Então, x vezes 1, x igual 0,259 vezes 10. O que acontece quando você multiplica por 10? Deixa eu escrever aqui, ó. 0,259 vezes 10. Quando você multiplica por 10, você arrasta a vírgula uma casa, né? Porque tem um zero o 10. Então vai ficar 2,59 metros. Então tá certo isso? Ele se eleva a 2,59 metros verticalmente? Sim. Né? Então isso aqui é verdadeiro. Pessoal, exercício número 2. Tá? Na figura, ele quer saber a tangente do ângulo alfa. Cuidado aqui. Porque aí você vai dizer assim, ah, professor, muito fácil. Muito fácil. Tá aqui, ó. Aqui eu vou fazer tangente, eu sei que é cateto oposto
sobre cateto adjacente. Então, a primeira coisa que você vai pensar é a seguinte. Muito simples. Eu vou escrever assim, ó. Tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí você vai olhar para o triângulo e vai dizer assim, ó. Cateto oposto a alfa é 13 e cateto adjacente é quanto? 10. Daí você vai escrever ali 13 sobre 10 e vai dar a resposta. Está errado. Por que está errado? Porque se você olhar para o triângulo ACD, tá vendo o triângulo ACD? Ele não é um triângulo retângulo. Essas razões que a gente está estudando são razões trigonométricas do triângulo retângulo. Então, o cateto oposto a alfa não é 13, até porque 13 não é cateto. A gente tem que olhar para o triângulo ADB. Quem que é o cateto oposto a alfa? É o 12. Aí eu posso dizer que é cateto oposto porque o ângulo de 90 graus está aqui, ó. Então você tem que olhar para o triângulo retângulo. A gente está estudando razões trigonométricas no triângulo retângulo. Você não pode vir aqui dizer que o cateto oposto a alfa é 13, porque o triângulo ADC não é retângulo. Tá, e quem que é o cateto adjacente a alfa? É 10 mais alguma coisa que eu não sei aqui, ó, que eu vou chamar de x. Como é que eu vou descobrir esse valor de x? Bom, em primeiro lugar, você pode olhar para esse triângulo aqui, ó, que eu estou destacando em vermelho, tá, pessoal? Ó, esse triângulozinho aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, o triângulo ACB ou ABC, como você preferir. Só que aqui a gente não tem ângulo. Como é que eu vou calcular o valor de x? Só que a gente tem hipotenusa e tem um cateto. Então a gente pode usar o famoso teorema de Pitágoras. Então, ó, olhando para o triângulo ABC, vou colocar aqui, ó. Eu vou aplicar quem? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. O que dizia o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa, que é o 13 ali, ó, ao quadrado, é igual cateto ao quadrado, então x ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. 12 ao quadrado. Estou olhando para o triângulo ali que eu destaquei em vermelho, o ABC. 13 ao quadrado dá 169. É igual x ao quadrado mais 12 ao quadrado dá 144. Vou isolar o x, ó. Então, 169, o 144 vai passar subtraindo. Então, vou ter 169 menos 144 igual a x ao quadrado. Então, 169 menos 144 dá quanto? 25 igual x ao quadrado. E daqui você vai tirar o quê? Portanto, x raiz quadrada de 25 é 5. Então, quem que vai ser essa tangente de alfa? Tangente de alfa. Agora vamos olhar para o triângulo ADB, que é o triângulo maior. Cateto oposto a alfa. Quem que é cateto oposto? 12. E cateto adjacente é o 10 mais o 5, que é 15. Então agora você pode fazer aí, ó, se você dividir o 12 por 15, você vai ter 4 quintos, que é 0,8. Alternativa letra C. E por fim, só para finalizar, professor, não lembro seno, cosseno e tangente, nunca vou conseguir lembrar. Ó, seno de um ângulo. Então, seno de x, o que eu falei que é? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de x é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente de x é cateto oposto sobre cateto adjacente. Você pode lembrar assim, ó. Só
catoa. O que significa só catoa? Seno, cateto oposto, cosseno, cateto adjacente e tangente oposto sobre adjacente. Então, ó, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Só uma manha aí para você lembrar essas relações. Ó, só catoa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, só catoa. Oposto sobre hipotenusa, adjacente sobre hipotenusa, oposto sobre adjacente. Beleza? Fechamos?